Vamos, irmãos, para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 42. Como nós informamos no domingo passado, nós promoveremos mais uma eleição de oficiais, reunida a igreja em assembleia, e é minha responsabilidade e dever, mais uma vez, instruir a igreja antes de uma eleição. Nós sempre começamos falando a respeito de membresia de igreja, ou trazendo informações a respeito do que é um membro de uma igreja local, e depois então nós vamos tratar especificamente dos ofícios. Para ser o mais didático possível, eu coloquei o estudo de hoje na pastoral do boletim, e eu peço que os irmãos acompanhem, os irmãos sigam. E com base nisso nós vamos estudar juntos a palavra de Deus e vamos seguir então aqui um roteiro preparatório, instrutivo, necessário para os tempos em que nós vivemos, de definição, tempos em que nós devemos nos manifestar biblicamente e corretamente como protestantes, como cristãos presbiterianos, sem nenhuma mistura, sem nenhum consentimento com o erro. E isso começa quando nós de fato assumimos a nossa posição, entendemos a nossa posição enquanto membros de uma igreja local. O texto então básico, Atos 2, a partir do versículo 42, ele vai nos ajudar a entender o assunto, ou começarmos a entender o assunto hoje, uma vez que nós temos muitos irmãos novos na fé, que estão começando agora sua caminhada na igreja, e depois então nós vamos seguir aqui o roteiro proposto, que foi impresso no informativo que vocês receberam, informativo dominical. Eu peço a atenção dos irmãos, Atos 2, de 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ilumina nossa mente e coração e ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a passagem lida, porção da Tua palavra que é a verdade que nos libertou, a verdade que é Cristo, que fez com que um dia fôssemos libertos das amarras da idolatria, dos desígnios de nosso próprio coração. Nós que vivíamos distantes do Senhor, um dia fomos achados. Não há nenhum bem em nós, nenhum mérito próprio, mas favor e graça, manifestos dos céus, por parte do Senhor, um dia nos alcançaram. Tua graça é irresistível. Nós te louvamos, ó Senhor Deus, por isto. E pedimos que continues a nos abençoar, fazendo-nos crescer em Cristo, aprendendo mais dele. E nesta área tão importante, que não é neutra, quando nós falamos sobre o governo da igreja, o que é a igreja, pedimos ao Senhor Deus o teu auxílio, a iluminação e o esclarecimento do teu Santo Espírito, para todos nós. Rogamos isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aqui Atos 2, a partir do versículo 42, um texto clássico que nos mostra como os primeiros cristãos, nos dias do Novo Testamento, eles viviam. Eu falo isso porque a palavra igreja, ela tem vários sentidos, ela ganhou vários sentidos no decorrer da história. Por exemplo, o edifício aqui onde nós nos reunimos é chamado de igreja. Mas no sentido mais restrito da palavra, igreja quer dizer assembleia. Você vai encontrar, por exemplo, no mesmo livro de Atos, a palavra igreja sendo traduzida por assembleia, no capítulo 19, para um tipo de ajuntamento que não era o ajuntamento cristão.
Mas no todo da Escritura, quando o assunto diz respeito à Assembleia dos Santos, a Assembleia dos Cristãos, a palavra utilizada então é a palavra eclesia, que na língua grega quer dizer assembleia ou igreja, como nós comumente usamos. A vida prática dos cristãos então mostra, irmãos, como os membros eles devem viver, como eles devem se comportar, como eles devem caminhar com Cristo. Versículo 42 do capítulo 2, nós temos aqui uma definição ou uma apresentação prática de como essa vida ela acontecia. Eles perseveravam primeiramente na doutrina dos apóstolos. Sem essa perseverança na doutrina, é impossível qualquer forma de comunhão. Por isso que qualquer tentativa de reunir-se religiões com o propósito de se comungar de uma mesma fé, com base no que cremos e com base no que pregamos na Bíblia, torna-se impossível. Você pode determinar ou você pode realizar algumas ações de cobeligerância, por exemplo, manifestações contra o aborto, onde pessoas de diferentes credos que pensam da mesma forma se reúnem em passeata, em caminhada e protestam contra o governo que quer aprovar essa lei. Contudo, quando o assunto diz respeito à matéria de fé, de quem é o Senhor, o Redentor, quem é o Salvador, quem veio trazer vida, quem liberta o homem do pecado, quem conduz o homem para o céu, quem traz a verdadeira paz, esse tipo de comunhão só é possível se todos perseverarem na mesma doutrina. Então notem que os primeiros crentes, a igreja nos dias apostólicos, perseveravam primeiramente na doutrina dos apóstolos, o evangelho. Logo, era possível a comunhão, ou seja, a união comum, um ajuntamento de uma comunidade chamada igreja, o partir do pão, ou seja, poder fazer aquilo que Cristo ordenou sacramentalmente, comer e beber seu corpo e o seu sangue, simbolicamente representados na ceia do Senhor, orações. Vejam só como nós podemos fazer as nossas orações corretamente ensinadas por Cristo, se não crermos nele, se ele não for o nosso Senhor e Salvador. Logo, irmãos, a perseverança na doutrina, ela é necessária para que a vida comum da igreja ela aconteça. Qualquer outra interpretação ela pode aqui surgir, qualquer outra forma de explicação ela pode acontecer, mas se nós seguimos a nossa herança de interpretação bíblica, protestante, reformada, não tem como fugir disso aqui. Perseverança na doutrina dos apóstolos significa perseverarmos naquilo que os apóstolos pregaram. E eles pregaram, sim, uma única verdade: só Cristo é o Senhor, não existe outro. Então, a partir daí, vocês e eu, nós percebemos como a igreja ela vivia. Versículo 43, havia temor em cada alma. À medida em que os apóstolos estavam fundando a igreja neotestamentária, sinais e prodígios acompanhavam este ministério. Por intermédio deles, não tem nada a ver com esta nova reforma apostólica. Ela é antibíblica, anticristã. Estes homens não carregam nenhum destes sinais que caracterizavam os apóstolos de Cristo, aqueles que fundaram a igreja tendo como pedra angular o Senhor e Rei de seu povo, Jesus. E todos, versículo de número 44, que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não tem nada a ver com teologia da libertação aqui, não tem nada a ver com socialismo cristão, tudo isso é conversa fiada. O que acontece aqui é aquilo que o Evangelho ensina, é aquilo que a Escritura ensina. À medida em que irmãos experimentam situações difíceis e de necessidade,
aqueles que possuem bens devem socorrer os que necessitam. O Senhor não está contrariando aquilo que desde o princípio foi afirmado, fundamentado: o direito à propriedade, o direito a você, com o suor do seu rosto, ganhar o seu pão debaixo da bênção de Deus. Não. A igreja, então, para que você seja membro dela, não lhe obriga a entregar tudo que você tem agora e nós vamos dividir de forma igual. Não, isso não existe. O princípio aqui é que a atitude dos que creram os levava a caminharem juntos e eles tinham tudo em comum. Em que sentido? Em que sentido? Eles não estavam mais apegados como antes. O seu Senhor e Deus não eram mais os seus bens, de modo que o que eles tinham podia sim ser compartilhado à medida em que eles percebiam a necessidade no meio do povo de Deus. Diariamente, versículo 46, eles perseveravam unânimes no templo, ou seja, o sentido de ser igreja, uma comunidade de crentes, juntos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo testemunho, na mesma caminhada rumo ao reino celestial. Eles não deixavam de congregar. Percebam que a partir da perseverança na doutrina dos apóstolos, tudo aquilo que antes foi ensinado pelo Senhor estava sendo então de maneira prática sendo aplicado. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A alegria os acompanhava, o coração singelo também. Eles estavam juntos, eles estavam unidos. A igreja não era apenas um lugar onde eles se dirigiam no dia do Senhor, ouviam a pregação, cantavam hinos e oravam, tomavam o sacramento e iam embora. Eles agora passavam a se conhecer. Eles tinham algo em comum, eles tinham um Senhor e Cristo, eles agora faziam parte de uma irmandade, de maneira que o reino avançava à medida em que, na dependência do Espírito, em obediência e amor àquele que os amou, eles andavam, eles marchavam, de forma que versículo de número 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Vejam só, tudo isso conduzia a igreja ao louvor a Deus, a reconhecer aquele que abençoava o seu povo, de onde todas as bênçãos procediam. E então, à medida em que eles faziam isso, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Um ponto aqui é importante. Os cristãos, como eu disse aos irmãos, não andam lá na porta da catedral dizendo: quebrem essas imagens, e lendo o Êxodo 20 para os idólatras. Por outro lado, contar com a simpatia de todo o povo não implicava em admitir o que hoje é tão comum: você precisa ser um pastor politicamente correto, não pode falar a verdade, não pode defender o rebanho, não pode pregar a Cristo. Não. Quando pressionados a ceder, quando pressionados a confessar, não a Cristo, mas a César como Senhor, o que eles faziam? Eles diziam: não, só Jesus Cristo é Senhor. E esta simpatia aqui podia de repente acabar se estes fossem forçados a negar aquilo que não estava na mesa da negociação. De modo que ser simpático é ser de fato cristão, é manifestar a verdade e em amor proclamá-la, é caminhar sim, assim como os primeiros cristãos caminharam, testemunhando de Cristo, fazendo discípulos de todas as nações pelo mundo, batizando-os e ensinando-os o que Jesus lhes ensinou. Mas quando forçados a negarem o nome de Cristo, aí então, aquele princípio apostólico precisava ser reafirmado: antes importa obedecer a Deus do que os homens.
E esta simpatia vai nos ensinar que o cristão não deve ser um indivíduo legalista e chato, que vive sempre procurando erros e apontando os erros nas pessoas. Não. Que o cristão, através do seu testemunho, desperta sim um interesse naqueles que veem que ele é diferente onde quer que esteja. Mas se a confrontação surgir e a batalha pela verdade for necessária, então ele precisa dizer de fato em quem tem crido. E quem ele tem servido, a quem ele tem servido, quem é o seu Senhor. À medida em que os irmãos faziam isso, notem no final do versículo 47, que enquanto isso acontecia, o Senhor acrescentava dia a dia o número daqueles que iam sendo salvos. Logo, o crescimento, quem dá é o Senhor. À medida em que a igreja obedece, e lembrem-se do princípio, ele começa com a perseverança na doutrina dos apóstolos, o Senhor então abençoa o seu povo e faz com que a sua igreja cresça. É fato, irmãos. De modo que nós precisamos ser ousados neste quesito aqui. Nós precisamos sim. Nós precisaríamos sair mais em procissão, proclamando a verdade, sim. Temos liberdade para isso e poderíamos fazer. Não devemos temer a verdade, nem ter medo de manifestá-la, como ela é, proclamando o evangelho da graça de Jesus. Agora, enquanto fazemos isso, nós precisamos ter a consciência de quem era o Salvador de seu povo eleito, é Jesus Cristo. Igrejas estão cheias em nossa cidade, repletas de gente, sim, mas os métodos utilizados para que essas igrejas estejam cheias não é este aqui ensinado em Atos 2, a partir do versículo 42. Muitas coisas acontecem, muitos movimentos surgem, as igrejas se enchem de gente, mas não por conta da pregação do evangelho. Não está certo. Por outro lado, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Nós estávamos agora no último fim de semana reunidos em concílio, mais uma vez. O presbitério de Sergipe esteve lá reunido. Suas igrejas, através de seus representantes, apresentaram os seus relatórios com os seus pastores. O triste de se constatar é o pequeno crescimento do nosso presbitério. E mais triste ainda é quando a gente ouve as desculpas que são apresentadas. A crise nos abateu. Nós fizemos um enxugamento no rol de membros porque o que tinha lá não era verdade. Quando, na realidade, nós deveríamos ter, com sinceridade, e reconhecer que nós não temos feito o nosso trabalho e nos escondemos, por vezes, de uma maneira errada e ensinando de maneira errada a doutrina da soberania de Deus. E aí, irmãos, se nós fizermos um mapeamento rápido das nossas igrejas e de suas localizações, eu serei sincero, presbiterianos, eles não são muito bons em escolherem as localizações onde se reúnem, porque eles acreditam que só os eleitos vão achar essas igrejas, todas elas escondidas nos bairros. Qual a visibilidade que se tem? Como é que as pessoas podem enxergar que ali um povo está reunido, louvando ao Senhor em alta voz e reunido sempre, e o evangelho está sendo pregado? Não há esforço para isso. De modo que, irmãos, o que podemos planejar, o que podemos fazer, deve ser feito. Não pode deixar de ser feito. A igreja precisa avançar e com ousadia deve fazer isso. Nós temos notado que em meio à perseguição cruel, violenta e terrível de organismos terroristas islâmicos no Oriente Médio, a igreja cresce e tem crescido muito. Desde de muito tempo, há pelo menos 20 anos, de lá para cá.
que tem acontecido? O que é que tem sido feito? Eles não têm a liberdade que nós temos. Não têm. Eles não têm os recursos que nós temos. Eles não têm. Mas a grande verdade, irmãos, é que, por vezes, o nosso foco como igreja está todo errado. Os nossos investimentos enquanto igreja não estão sendo aplicados corretamente. Há uma missão a ser cumprida em nossa cidade, em nosso estado e em nosso país. E não esperemos mudanças, eu repito, se nós não começarmos a fazer aquilo que deve ser feito. Investir e pregar o evangelho da graça de Jesus, que traz juízo, mas também salvação, e Deus tem o seu povo eleito em nossa cidade. E nós não podemos nos esconder e dar a desculpa de que Deus é quem dá o crescimento. Vejam, à medida em que Deus acrescentava e ia salvando, eu encontro no livro de Atos dos Apóstolos uma igreja vibrante, avançando. E quando ela foi perseguida e espalhada, aí que ela cresceu mais. Eu penso que será necessário em nosso país, já disse isso mais de uma vez, irmãos, e aí quando o pastor passa muito tempo, ele fica repetitivo, né? Porque ele lembra as mesmas coisas para ele e para a comunidade. Eu penso que é necessário uma perseguição em nosso país, para que a gente comece a perceber a necessidade de fazer aquilo que é a nossa obrigação como igreja. Quanto nós temos gastado, irmãos, de fato, do nosso tempo, dos nossos recursos, do nosso interesse, do nosso envolvimento com isso. Observem que à medida em que a igreja vivia de maneira simples e comum, observem que o que nós sentimos aqui, o que vivemos aqui, o que nos faz brilhar os olhos e arder o coração, é que tudo estava envolvido no que diz respeito à natureza da igreja, aquilo que ela é, aquilo que somos nós, a Assembleia dos Crentes. O que nós ouvimos aqui, e a palavra que sempre vem para nos desafiar e nos animar e nos consolar em nossa peregrinação, sempre vai nos mostrar o rumo certo. Hebreus nos lembra que nós devemos deixar fora ou deitar fora, abandonar o pecado que tenazmente nos assedia e todo o peso deste mundo. Pode ser algo lícito, mas que está tornando a nossa corrida pesada, para que então, enxergando grande nuvem de testemunhas, que são os mártires da nossa fé, nós então corramos olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, porque não negou a carreira que lhe foi proposta, mas sofrendo toda a vergonha, ignomínia e morte de cruz, cumpriu o seu propósito de redimir e salvar o seu povo. Eu concluo, irmãos, lembrando para vocês que o estudo aqui proposto nos mostra, podem olhar para o boletim informativo, eu quero ser o mais didático possível, que o que nós confessamos e o que nos ensina a Escritura e assim professamos por meio dos nossos padrões de fé, é que os membros da igreja local são os crentes professos e seus filhos, em distinção aos seus oficiais. Nós sabemos, obviamente, que os diáconos e presbíteros também são membros da igreja, e até mesmo o pastor, para fins jurídicos, ele também é membro da igreja aqui, na Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja que ele pastoreia. As igrejas presbiterianas não fazem nenhuma distinção essencial entre clérigos e leigos, como a Igreja Católica Romana. Repito, igreja apóstata. Não há sacerdotes das igrejas presbiterianas, intermediários humanos através dos quais o povo possa ter acesso à presença de Deus. O governo bíblico presbiteriano professa e pratica o sacerdócio universal de todos os crentes, que elimina qualquer distinção essencial ou fundamental entre os membros da igreja visível. Contudo, há no Novo Testamento uma evidente distinção
entre membros e oficiais na igreja visível quanto às suas funções no corpo de Cristo. Como assim? E aí eu explico um pouco aqui aquilo que o sacerdócio de todos os crentes e o poder eclesiástico implicam. O poder eclesiástico aqui é o poder que nós exercemos debaixo do Rei, o Senhor Jesus Cristo. Acompanhe. O governo presbiteriano reconhece certa participação dos membros da igreja em todas as áreas de poder eclesiástico. A doutrina reformada do sacerdócio de todos os crentes libertou os membros ordinários da igreja da condição de meros espectadores, assegurando-lhes legítima participação no poder eclesiástico. Vejam só uma citação de Hodge, teólogo presbiteriano. Ele inclui como primeiro dentre os princípios de governo presbiteriano mencionados o fato de que o povo tem direito a uma parte substancial no governo da igreja. Então, quando a Assembleia é convocada para eleger os seus oficiais, vocês não são meros espectadores, vocês participam e devem participar ativamente disso, na escolha correta e bíblica destes homens. Embora vejam reconhecendo que o poder docente de governo e o poder de misericórdia é dado de modo especial aos oficiais da palavra, os que se afadigam nela, da supervisão espiritual, os presbíteros, e da assistência temporal, os diáconos, a concepção reformada de governo de igreja admite algum tipo de participação da congregação em todas as áreas de poder eclesiástico. Mas de que maneira? E aqui vejam só, primeiro eu coloco que indiretamente essa participação ela acontece pelo exercício do seu direito inalienável de eleger os oficiais da igreja. Segundo, diretamente, quando chamados para opinar com relação a assuntos extraordinários ou especialmente importantes. E aqui eu cito a nossa Constituição. Vejam só, na página 2 aí, a autoridade dos que são governados é exercida pelo povo reunido em assembleia. Com que finalidade? Para eleger pastores e oficiais da igreja ou pedir a sua exoneração, pronunciar-se a respeito dos mesmos, bem como sobre questões orçamentárias e administrativas, quando o conselho o solicitar, deliberar sobre aquisição ou alienação de imóveis e propriedades. Então, a base bíblica presbiteriana para estes exercícios do poder eclesiástico por parte da congregação, eu cito aqui para vocês, em Atos, vocês podem conferir depois. Ou seja, a igreja precisa ter participação ativa no dia a dia e na vida da igreja, porque ela faz parte da igreja. Embora ela escolha os seus oficiais, ela não pode deixar de participar ativamente dessa trajetória da igreja, desta caminhada da igreja. O nosso governo, irmãos, ele não é episcopal, onde um bispo toma todas as decisões. O nosso governo, porque é bíblico, ele acontece por meio do povo e dos oficiais eleitos, o povo escolhendo estes oficiais representando o povo, ou seja, os membros, e dando razões e justificações bíblicas para esse governo. Vejam só como isso é importante. Todos nós temos participação nisso. Na nossa última Assembleia Ordinária, conquanto tenha sido para apenas prestação de contas e para que a igreja ouvisse relatório ou a previsão para esse ano, alguns irmãos tiveram e manifestaram o direito presbiteriano de tirar dúvidas, de fazer questionamentos, sugestões. É assim que funciona. Esse tipo de atitude, de ação, nos faz mais maduros e inteligentes e bíblicos. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Eu falei para os irmãos a necessidade, por exemplo, de comprarmos esta casa aqui. As negociações, graças a Deus, caminharam bem e agora nós vamos trazer para vocês uma proposta. É uma proposta do conselho. Para quê? Para que a gente cresça. Para que outros projetos aconteçam. Os irmãos têm acompanhado, pela graça de Deus, o crescimento da igreja. E com esse crescimento, as responsabilidades elas vêm. Com o crescimento da receita, responsabilidades também surgem de administração
e também de condução, principalmente supervisão espiritual. Então, a ideia não é somente essa casa. Alguns irmãos questionaram: mas essa casa aqui, pastor, não vai acrescentar muita coisa. Pense comigo, seja inteligente. É a conquista de Canaã. É a casa, se Deus nos conceder forças e recursos, o estacionamento. Para que a gente deixe de ver, por exemplo, no final do culto, os nossos meninos correndo aqui pelo templo porque não tem espaço. Essa perseverança na doutrina, irmãos, implica em muitas coisas, inclusive na comunhão dos santos, onde nós podemos desenvolver outras atividades, mas não podemos fazê-las por falta de espaço. Comecemos a pensar, a enxergar, a ousar, agora de maneira correta. Lembrem-se, nós não dependemos de políticos, nem queremos nada com eles. Queremos que eles governem com justiça, apliquem as leis com justiça e tragam benefício para toda a sociedade, não é só para a igreja. E enquanto isso, nós fazemos a nossa parte como crentes. A nossa missão não é a missão do Estado, é a missão da igreja. Concluindo, irmãos, vejam aqui comigo no texto, além desse exercício formal da autoridade eclesiástica, percebam como a congregação ainda tem uma participação informal efetiva. Primeiro, no poder docente, proclamando e defendendo privadamente as verdades de Deus. Nem todo mundo tem autorização para pregar, mas todos são chamados a testemunhar as verdades do Evangelho. Logo, todos nós, num sentido lato, no sentido amplo, somos pregadores, ou seja, testemunhas da verdade. Esta verdade deve ser defendida privadamente, ou seja, você não vai subir aqui no púlpito para pregar. Vocês elegeram um pastor para fazer isso. É o ofício dele, este é o ofício dele. Mas isso não quer dizer que você vai passar a semana toda calado. Você é chamado a ser testemunha das verdades de Deus. Número 2, no poder de governo, para o exercício da supervisão mútua e até para participar do exercício do poder judicial, exortando irmãos faltosos, Mateus 18. Às vezes, nós, porque não entendemos o nosso papel como membros da igreja de Cristo, achamos que o papel de supervisionar, de orientar, aconselhar e até mesmo corrigir o irmão é responsabilidade do pastor somente. Não. Mateus 18 vai nos mostrar que todos nós temos este dever. Devemos nos aconselhar mutuamente e também sermos exortados mutuamente. Então, observem a participação da igreja. Não é que você vai ser um bisbilhoteiro da vida do seu irmão, mas você, como crente, vive e ora por seu irmão, de modo que se você percebe nele alguma falta, você vai lá e vai tentar corrigi-lo, em amor ajudá-lo. Isso é uma participação mútua. A igreja não pode ver o circo pegar fogo. A igreja caminha junta, porque o princípio bíblico é este: se uma parte do corpo adoece, todo o corpo fica doente. Então, a igreja caminha também. Número 3, no exercício da misericórdia. Olhem só, para verificarem-se e socorrerem-se mutuamente em suas necessidades, ou levando estas necessidades ao conhecimento dos oficiais. Às vezes, irmãos informam aos oficiais necessidades que presbíteros e diáconos não sabem, que outros irmãos estão passando. Às vezes eu tomo conhecimento de irmãos que silenciosamente eles verificam a necessidade de outro irmão e socorrem, porque é dever deles também, e eles fazem isso. Percebam, irmãos, que biblicamente falando não tem como a gente escapar disso. Se somos um corpo, vivemos juntos, estamos juntos nessa, e não há nada melhor do que fazermos parte da igreja de Deus. Eu finalizo lembrando que há um bom exemplo deste exercício de participação dos membros da igreja local em 1 Tessalonicenses capítulo 5. A exortação apostólica é esta:
Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vejam só, finalmente aqui, a observação de um historiador reformado escocês, o Cunningham. Presbiterianos têm normalmente sustentado que o consentimento ou aceitação dos membros ordinários da igreja é necessário e indispensável na designação dos seus oficiais, de modo que a recusa deles em consentir ou aceitar é uma barreira insuperável para a formação da relação pastoral. Eles, de modo geral, admitem que em questões importantes que afetam bem a paz da igreja, o povo deve ser consultado e que o consentimento e aceitação deles deveria ser, se possível, assegurada pelo uso legítimo de argumentos bíblicos dirigidos ao entendimento deles. Você, sendo membro desta igreja, sendo parte do corpo, deve participar ativamente da obra do Senhor. De que maneira? Sendo uma testemunha viva de Cristo, atentando para as suas obrigações e deveres, mas também os seus privilégios, e assumindo a responsabilidade bíblica de participar e de promover o cuidado mútuo entre os irmãos. Quanto mais vemos que os dias se aproximam, diz o autor aos Hebreus, não deixemos de congregar-nos, mas antes façamos tais admoestações, estejamos juntos. Esse é o sentido de ser igreja. De modo que, irmãos, para este ano, uma nova consciência, ela é necessária, envolvimento maior, uma maior participação. Não se contente apenas em vir para a igreja, sentar e ouvir sermões, mas rogue a Deus para que esses sermões eles se tornem práticos e um alimento que, transformado em combustível espiritual, faça você trabalhar. O sentido importante que se tem perdido, infelizmente, nas igrejas hoje é ser voluntário. E quando nós somos voluntários, nós atendemos em obediência ao que o Senhor nos chama a fazer, servirmos uns aos outros. Porque o Salmo 100 nos diz, servi ao Senhor com alegria. Quando nós temos este entendimento e compreensão, então nós começamos a fazer diferença, promoveremos sim mudanças importantes na dependência do Senhor, vendo Ele acrescentar dia a dia os que iam sendo salvos ou os que serão salvos. E para esse ano, irmãos, eu acho que um bom começo é você procurar conhecer o seu irmão que congrega aqui. Isso não é só tarefa do pastor. Você procurar conhecer o irmão que você sempre vê, mas não sabe nem o nome. Os oficiais têm primeira obrigação, mas todos nós devemos saber. E a partir daí, irmãos, cada vez mais nos interessarmos e nos envolvermos e mostrarmos para os nossos filhos o que é mais importante e o que deve ser feito por nós. Se Deus permitir, nós continuaremos, estudaremos mais. Que Deus nos ajude nos preparando para escolhermos com sabedoria e temor, segundo a palavra de Deus, os nossos oficiais. Lembrem-se do prazo que nós temos para indicar oficiais. Você deve procurar aquele que você acha que poderia, sim, ser um bom oficial. E você que tem esse entendimento e chamado, sendo homem, não se esquive desta responsabilidade. A igreja, ao mesmo tempo que se renova, envelhece. E nós precisamos, sim, de uma transição sábia, bíblica, pacífica, em amor, para a glória de Deus. E isso se dá quando os mais jovens agora começam a se interessar pelo trabalho que já tem sido feito por muitos anos pelos mais velhos. Nós precisamos disso, irmãos. É importante atender esta palavra. Lembrem-se,
Cristo disse certa vez, no Evangelho de João, capítulo 16, meu reino não é deste mundo. Quando julgado, ele falou, o meu reino não é deste mundo. Isso implica que nós temos um rei, que este reino é a sua igreja, que nós somos os seus súditos e que há trabalho e missão a se fazer e a ser cumprida. Oremos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a recebermos a Tua palavra com gratidão e um desejo ávido no coração de experimentarmos todas as Tuas promessas e de, em obediência, atendermos todas elas, tudo isso para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a caminharmos juntos como igreja, compreendendo biblicamente qual é a nossa missão, o que envolve privilégios, sim, muitos privilégios. Que bênção, Senhor, para nós nos assentarmos na Tua mesa, mas ao mesmo tempo deveres. Nós somos soldados de Cristo, somos servos do Rei, precisamos marchar, temos uma obra a fazer. Ele nos comissionou a isto. Concede-nos, ó Deus, a graça de vivermos assim, como os nossos irmãos do passado, com um temor em nossa alma, crendo juntos na mesma fé, amor e Senhor, sendo perseverantes no congregar, estando juntos, embora o mundo e o seu sistema nos torne tão distantes semanalmente. Não permita, Senhor, que estas coisas nos sufoquem. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, preparando-a para mais uma eleição. Nós sabemos que Tu já escolhestes aqueles que lhe agradam. Move o coração do Teu povo, Senhor, para elegerem homens de Deus, cheios do Teu Espírito e que amam verdadeiramente a igreja. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém.